Olá, gente. Eu estou aqui nesse feriado para falar com vocês sobre a notícia que o Brasil inteiro tomou conhecimento no dia de ontem. Todos nós sabemos que esse Paulo Preto, que é um ex-dirigente de uma empresa pública no estado de São Paulo, há um tempo atrás foi preso. É um cidadão que sempre atuou no serviço público e que de sua propriedade foi descoberta uma conta no exterior com mais de 113 milhões de reais no exterior. E eram muitas as denúncias de que ele seria o operador do PSDB. Pois bem, as investigações foram feitas, ele foi preso no primeiro momento, mas em seguida ele foi solto pelo ministro Gilmar Mendes. Ontem, pela manhã, tivemos a notícia que novamente ele teria sido preso, dessa vez por obstrução à justiça, por atrapalhar as investigações. E vejam, menos de 12 horas depois, o ministro Gilmar Mendes concede uma liminar soltando Paulo Preto. Ministro Gilmar foi o mesmo que não permitiu que a presidente Dilma, em pleno gozo das suas funções de presidente da República, então dos seus direitos constitucionais, nomeasse Lula para ministro, para o seu ministro. E a alegação naquela época foi que ele estaria obstruindo a justiça, impedindo o livre desempenho da justiça brasileira. E o presidente Lula, o ex-presidente Lula, não tomou posse no ministério da presidenta Dilma. E o pior, a base de tudo foi uma gravação feita ilegalmente, divulgada ilegalmente, por um juiz de primeira instância. Então, Gilmar Mendes, naquela época, concordou com tudo que de errado fez o juiz de primeira instância, impediu Lula de ser ministro. Agora, ele vem e diz que a juíza não poderia ter prendido Paulo Preto, que é do PSDB, e mandou soltar o Paulo Preto. Então, eu estou aqui para falar e mandar um recado para o ministro Gilmar Mendes. Eu não quero fazer críticas ao ministro Gilmar Mendes, eu apenas relatei os fatos. E, baseado nesse relato dos fatos, eu quero dizer o seguinte, ministro: o senhor sabe, como o Brasil inteiro sabe, como o mundo inteiro sabe, que o presidente Lula foi condenado injustamente. Não há uma prova que justificasse a condenação do presidente Lula. Nenhuma prova. Mais do que isso, o presidente Lula foi preso ilegalmente, antes que se encerrasse os prazos dos recursos perante a segunda instância da Justiça. Diferente do que fizeram com um ex-senador, dias depois, um ex-senador, ex-governador de Minas Gerais, aquele do mensalão tucano, que a justiça esperou acabar todo o prazo para o recurso e só aí procedeu à prisão. Não é? Com Lula foi diferente. E o Lula está preso. O Lula está preso sem que tivesse cometido um crime, sem que tivesse feito nada. E está preso porque o mundo e o Brasil também sabem, ministro Gilmar Mendes, para ele não ser candidato à presidência da República, porque, segundo as pesquisas, se ele for candidato à presidência da República, ele vence as eleições. Então, ministro Gilmar Mendes, o senhor ontem soltou pela segunda vez Paulo Preto. Solte o presidente Lula, solte. O presidente Lula é inocente. Mas mais do que isso, se não for isso, se não der isso, ministro, leve o caso do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Leve o caso ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula, repito, não cometeu crime, ele foi condenado, dizendo ser o proprietário, sendo acusado de ser um proprietário de um apartamento que nunca lhe pertenceu. Nunca lhe pertenceu. Então, ministro, faça a justiça. Faça com o presidente Lula o que o senhor vem fazendo com Paulo Preto. E, aliás, nesse caso desse senhor do PSDB, há uma conta no exterior de 113 milhões de dólares. Existem provas, muitas provas irrefutáveis, que pesam contra esse senhor Paulo Preto. E contra o presidente Lula, o que há? Uma acusação de que era proprietário, recebeu uma propina em forma de um apartamento que nunca lhe pertenceu. Ministro Gilmar Mendes, solte o presidente Lula. Mas, gente, agora deixa eu rapidamente falar de um outro assunto,
que é a greve dos petroleiros. A Justiça havia determinado uma multa diária de 500 mil e agora veio o Tribunal Superior do Trabalho e aumentou a penalidade, né, a multa para 2 milhões diários, o que fez com que os petroleiros voltassem atrás numa assembleia no dia de hoje e a greve, que seria só de 72 horas, ela está suspensa. Mas eu quero aqui mandar o meu abraço a todos os trabalhadores da área do petróleo no Brasil, porque o que eles estão fazendo é uma atitude de apoio à reivindicação da população. Todo o Brasil apoiou a greve dos petroleiros, porque a greve dos caminhoneiros, porque esta greve era contra a política de preço da Petrobras, aquela política do aumento diário da gasolina, do diesel, de tudo. Ninguém suporta isso, a gente não recebe salário em dólar, a gente recebe salário em real. Então veja, todos apoiaram, mesmo que sofreram pela falta de gêneros alimentícios, pela falta de transporte, todos apoiamos a greve dos caminhoneiros. Só que qual a saída que Michel Temer está dando? A saída que Michel Temer está dando é baixar só o preço do óleo diesel, deixando de lado a gasolina, deixando de lado o gás de cozinha. O resultado disso, ontem, a gasolina teve um aumento de 0,71%. Ontem a gasolina teve aumento e, pela lógica de Temer, de Pedro Parente, presidente da Petrobras, esses aumentos para a gasolina e gás de cozinha continuarão diários. Então, os petroleiros estavam, como nós estamos, na luta para que o rebaixamento do preço e a mudança da política não tenha validade só para o óleo diesel, mas também para a gasolina e para o gás de cozinha. Agora, o que é pior, gente, para baixar em 46 centavos por 60 dias o litro do óleo diesel, o governo está querendo que a população brasileira pague. A população brasileira pagar para quê? Para subsidiar as importadoras de óleo diesel, Shell, Ipiranga, e os acionistas privados da Petrobras, ou seja, tira de quem não tem para dar para quem tem muito. Então, em decorrência disso, gente, é que nós dizemos, vamos abrir a caixa preta da Petrobras. A Petrobras suporta sim, as importadoras suportam sim um preço menor no óleo diesel. Olha o exemplo, no ano de 2008, o valor, prestem atenção, o valor do barril do petróleo era 140 dólares. 140 dólares, atingiu o seu ápice. O barril do petróleo em 2008, 140 dólares. O preço do óleo diesel, exatamente o mesmo de hoje. Hoje o barril do petróleo é 80 dólares. Então já pensou se não muda essa política? Quando o barril chegar a 140 dólares, que preço esse Michel Temer vai querer cobrar no litro da gasolina, no litro do óleo diesel, no botijão de gás? Que preço? Então, gente, eu apresentei uma CPI com um número de assinaturas suficientes para a gente estudar tecnicamente, sem qualquer alarde político, sem nada, estudar tecnicamente a política de preços da Petrobras e a política de desinvestimento. Vamos mandar mensagem para os senadores aprovar não, ela já está, falta apenas instalarem, para que o Senado Federal instale essa CPI, para que a gente abra a caixa preta, não só da política de preços da Petrobras, mas também da política dos combustíveis no Brasil. Combustível, segundo a Constituição Nacional Federal, petróleo é um patrimônio, é um monopólio da União, que pode contratar empresas públicas ou empresas privadas, mas é uma política, a política de combustíveis, uma política de interesse público e, portanto, nós precisamos adotar uma política que garanta o acesso do mais pobre ao gás de cozinha, à gasolina e ao óleo diesel. Nós não podemos tratar esse setor como um setor meramente de mercado. O Estado brasileiro tem que entrar para garantir um preço justo a toda a nossa gente, a toda a população. Bom feriado a todos. Ministro Gilmar, solte o presidente Lula.